Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo que eu estou gravando especialmente para a série Leituras Literárias, vou apresentar para vocês a obra desse cara aqui, A Padroeira dos Pervertidos, de Alexandre Braolhos. Fiquem ligados, eu garanto que vocês vão gostar muito desse vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de comentar diz respeito à minha experiência de leitura, né? E é uma experiência de leitura que eu trouxe do doutorado. Eu fiz doutorado na área de letras e eu estudei, na minha tese de doutorado, o romance de cavalaria. Especificamente, eu estudei 2 romances de cavalaria, analisei os 2 romances de cavalaria, e a bagagem intelectual, vamos dizer assim, na falta de uma palavra melhor, que esse processo de estudo me trouxe, transformou a minha perspectiva em relação ao texto literário. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? O fato de eu ter estudado o que, uma vez o Domingos Pellegrini me disse, né, que era o DNA do romance, né, o fato de eu ter estudado o nascimento da prosa a partir do romance de cavalaria, me tornou uma leitora mais exigente. Isso significa o quê? Às vezes eu pego um romance ou um texto de ficção e eu começo a ler e já nas primeiras páginas eu consigo perceber o que vai acontecer, justamente por conta das ferramentas que o estudo do romance de cavalaria no doutorado me trouxe. E é exatamente aí que eu digo para vocês que esse texto do Alexandre Braolhos, tá? A Padroeira dos Pervertidos, esse texto, ele me trouxe uma grata surpresa. Por quê? É um texto onde você não consegue prever absolutamente nada. Absolutamente nada. É um texto surreal. Né? O Alexandre Braolhos, ele parte nesse texto mais ou menos da mesma lógica que o Merlin, do romance de suposta autoria do Robert de Boron, tem com os seus leitores e suas leituras. Ele conduz a pessoa que está lendo o texto pela narrativa. Às vezes ele deixa algumas pistas que muitas vezes faz com que a gente tenha que retornar a páginas anteriores para reler alguma dessas pistas que ficou para trás, e a partir daí você consegue elucidar uma revelação bombástica que de repente a história te traz e te deixa assim meio atordoado, porque você fica sem saber exatamente como que aquilo pode acontecer. Né? Então você precisa muitas vezes retomar a leitura para entender essa revelação. E a trama dessa história, ela é repleta dessas revelações, e algumas delas são efetivamente de tirar o fôlego da pessoa que está lendo o texto. A história narra sobre uma cidade chamada Nova Pequiá e sobre o surgimento de uma santa que protege populações subalternas e marginalizadas. Entre essas populações, a gente poderia citar a população LGBTQIA+, os indígenas, as pessoas negras. E, assim, eu sou bem sincera em dizer que eu não vou me deter em contar detalhes da história, porque as pessoas precisam ler esse livro e elas precisam conhecer do que se trata. Mas eu posso dizer que o texto não deixa você indiferente, porque ele fala em ecumenismo. Tá? Esse é um ponto central na história. A aliança entre uma mãe de santo, um padre e um pastor, e o respeito que cada um demonstra pelo outro e pela religião e pela religiosidade do outro é um elemento importantíssimo na trama. Um outro ponto que vale a pena ressaltar desse livro é a ideia que o Alexandre traz na sua escrita sobre a necessidade de respeito à diversidade. E aí, pensando na verossimilhança, que é um dos elementos fundamentais, na minha opinião, no texto literário, se a gente for pensar que o mapa da violência do IPEA registrou, nos últimos anos, que a violência contra negros, mulheres, população LGBTQIA+, e indígenas cresceu muito no país, e isso por várias razões, né? Ignorância, intolerância, o mito da democracia racial que só nos prejudica, o machismo, né? Se a gente levar em consideração que todo esse processo é endossado vergonhosamente pelos grupos que estão no poder em um flagrante desrespeito aos direitos humanos, se a gente pensar em tudo isso, esse texto do Alexandre nos faz refletir sobre todas essas questões e sobre a necessidade de, se nós quisermos efetivamente criar uma sociedade, mais justa, menos violenta, aonde as pessoas efetivamente possam desenvolver-se em plenitude, a necessidade é que se siga a receita que está contida aqui nas páginas de
A Padroeira dos Pervertidos. Tá? E um ponto importante também diz respeito ao fato de que o livro ele traz muitas informações sobre a cultura indígena, especificamente sobre os carajás. Tá? Uma das partes elementares da trama que eu mais gostei é justamente toda essa leitura que o Alexandre traz sobre as questões relativas à cultura indígena, e talvez porque de uma certa maneira isso conversa também com algumas coisas que eu já escrevi e que falam também sobre essa cultura, mas que aqui no texto do Alexandre assumem uma outra proporção, até porque a lógica da história aponta numa direção aonde a questão indígena ela tem um protagonismo extremamente importante. Tá? Agora talvez alguém possa me perguntar assim, quem que é o Alexandre, né? Quem é Alexandre Braulers? Para mim é um dos novos talentos da literatura brasileira, né? Isso é indubitável. É um jovem paulistano que mora atualmente no interior de Goiás, é biomédico, microbiologista, psicólogo e especialista em cozinha autoral. Na minha opinião, essa formação de caráter renascentista é belamente explorada na sua literatura, que sempre aborda temas conflituosos para a sociedade em que vivemos, como, por exemplo, no texto Coisas de Menino, livro no qual ele vai narrar questões relativas ao abuso sexual infantil, e também aqui nessa belíssima obra A Padroeira dos Pervertidos, que eu aconselho severamente a leitura, e vou deixar aqui para vocês só uma palhinha para que vocês tenham aí a sua vontade de conhecer a obra do Alexandre aguçada. Um padre, uma mãe de santo e um pastor se unem para defender a população de Nova Pequiá. Chegou o momento tão temido por Padre Ramiro, o expurgo. O chão trincado pelo sol do antigo lago da usina Urutau esconde centenas de corpos e suas almas vingativas. Uma entidade de luz se manifesta por meio da mais famosa prostituta da cidade. Esse fato divide a população e coloca Padre Ramiro num embate com seu sucessor e filho adotivo, Padre Tales. O velho padre terá pouco tempo para convencer seu pupilo de que até mesmo aqueles chamados de pervertidos merecem a proteção divina. Hashtag fica a dica, A Padroeira dos Pervertidos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Toquem o sininho, curtam o canal e conheçam a obra do Alexandre Braulers. É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.